eu não consigo ter um sentimento de revolta e indignação. Cada torcedor tem o seu sentimento particular, né? O meu não é de revolta e indignação neste momento, pelo menos. Eu acho que esse jogo ele tá muito linkado ao jogo de quinta-feira. Inclusive, o Inter fez uma escolha, né? De preservar titulares, tirou os seus principais jogadores, pensando no jogo de quinta-feira, porque entende que é uma decisão da próxima quinta-feira contra o Nacional do Uruguai. Então, se o Inter ganha o jogo do Nacional e depois confirma a classificação contra o Bahia em casa, esse 4-0 sai na urina. Mas tem um outro lado, né? Se não consegue ganhar quinta-feira e não passa, aí complica tudo e o cenário realmente ele fica muito nebuloso para o Internacional. Aliás, tem muita gente já fazendo terra arrasada, pedindo a saída do Roger. Eu respeito a opinião de todo mundo. Eu tenho a minha leitura, eu tenho, neste momento, para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu tô meio... né, tô completamente abatido pelos resultados, pelos últimos resultados, mas eu não consigo ter aqui indignação e revolta. Ainda. Mas tem muita coisa para ser explicada. Tem muita coisa para ser explicada. Talvez ela possa ser explicada depois de quinta-feira. Mas precisa ser explicada. E outro ponto. Ok. Ganhamos o jogo na quinta, passamos de fase na Libertadores. Esse resultado contra o Botafogo, ele sai na urina. Depois tu resolve no Campeonato Brasileiro, porque eu acho que a sequência do Inter foi muito difícil. O Inter tem o Mirassol em casa no próximo a sequência do Inter, a tabela do Inter, ela foi muito rigorosa, de fato, nesse início de campeonato. O Inter não tem resultado, é verdade, mas ela foi muito rigorosa. Acho que o Inter resolve a sua situação no Campeonato Brasileiro. Mas, e se passar de fase? E se eu precisar de grupo? Será que o Inter consegue avançar mais do que oitavas de final na Libertadores da América? São pontos que precisam ser discutidos e tem que aparecer gente para dar resposta para o torcedor. Isso sim. Desculpa, Maurício, mas é que... deixa eu colocar um dado. O Inter tomou 15 gols em 6 jogos. Não é só o jogo de hoje que o Inter tomou muito gol, assim, né? Se a gente for aprofundar nas circunstâncias... Né? Dá pra diminuir aí uns 4, 5 gols, tá? Se a gente analisar as circunstâncias, 15 gols tá? não é normal. Eu tô falando que é óbvio que não é normal, mas eu consigo reduzir 5 gols aí. Tá, vamos ficar em 10 então. É ridículo. 10 não é normal. Não é normal, é ridículo. Deixa eu só pegar um ponto. Só pra em cima do que o Maurício disse rapidinho. Tem que tirar esse jogo dessa conta aí de gols. Tira o de hoje. Tira o de hoje e tira os gols do Corinthians. Contra o Nacional é o que tem mais responsabilidade. Porque ali teve covardia de jogar. Mas contra o Corinthians, tu toma um gol, contra o 11 que você tá falando 11, é o Medellín, né? De Medellín. Tu toma 11, tu tá 11 contra 11, aí depois tu perde um jogador, é circunstância. Tu vai tomar os gols, tu pode não tomar, e deveria não ter tomado 5, pelo menos, como tomou, mas é circunstância. Ali tu coloca. Mas sobre o que disse o Maurício, sobre a qualidade do elenco, Maurício... Desculpa, mas eu sabia de tudo isso antes desse jogo. Mas hoje ficou muito forte. Aí eu tô tentando aqui não me indignar. Mas o Inter tem um jogador que, desculpa, ele não reúne condições clínicas. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. Ele não reúne condições clínicas. Ele não pode ser aprovado pelo departamento médico. Não é pelo Roger, não é pela direção. É uma avaliação do departamento médico de olhar. Vamos olhar o cara correndo. Vamos lá na Alemanha, onde buscaram o cara. Ele tá recuperado de lesão? Tá. Deixa eu dar uma olhadinha nele. Bota ele a dar 2 piques. Não, esse cara não pode. Por que ele jogou, Vaguinha? Esse cara, até um risco pra saúde dele. Vaguinha, por que ele jogou? Porque o Inter não tinha outro zagueiro. Como não tinha outro zagueiro? O Juninho não tava no banco hoje? Tô enganado? Não. Tu teria que botar 2 zagueiros canhotos. Perfeito. Então entrou, jogou... Não, tu poderia discutir o Cleiton Sampaio. Que tem a barriga maior que a minha. É que o meu argumento é o seguinte... Eu sei essa é a diferença. Eu sei que... A diferença do Roger pro Cleiton Sampaio é que é diferente. Um tem a barriga e o outro tem a perna. Eu sei que jogar 2 canhotos é muito mais difícil do que jogar 2 destros. Eu sei disso. O que eu tô dizendo assim, quando há um caso como esse que tu tá relatando, de um cara que a gente olha e fica até meio constrangido, porque parece que ele tem dificuldade para andar, para correr, tropeça nas pernas, as jogadas são em cima dele, o Botafogo lançou bola direto em cima dele, tu te autoriza a gente, tem que botar um outro, como dizia meu velho e bom pai. Olha, não dá fulano, põe Beltrano. Mas a diferença... Então dava para colocar. Bota o Cleiton Sampaio, eu não sei, eu acho que o risco seria praticamente o mesmo.
Não sabemos. São as opções. Não sabemos, porque jogou o Rogel e vem jogando hoje. Sabemos porque ele já jogou, né? Tá, tudo bem, mas assim, ó, quem viu ele jogar sabe. Com relação... Bom, mas viram o Rogel também. Sim, terrível. Pois é. Terrível. Com relação ao elenco, eu concordo contigo. Desde o começo, a gente vem dizendo aqui, eu pelo menos que, assim, disse várias vezes... Tu quer responsabilizar o Roger Machado pela escalação? Não. Tu pode responsabilizar o Roger. Eu não responsabilizo. Não, ele tem o Rogel no elenco e ele tem o Cleiton Sampaio. Pelo amor de Deus, pega a camisa titular, joga pra cima, vai pegar o Rogel porque é mais alto. A diferença é a mesma. É que eu não entro na coisa de responsabilizar, porque as pessoas erram e acertam. Tu criticar não quer dizer que tu tá cancelando, elogiar não quer dizer que tu tá ajudando. Não tem problema eu sei que tu não disse isso. O Roger pode criticar. Eu acho que ele cometeu um erro aí. Agora, o que eu queria dizer com relação justamente ao Roger é isso, assim, ó, terra arrasada, como tu disseste. O Roger, ele tem algo a favor dele que os outros treinadores, porque o Inter vem crise atrás de crise há uns quase 10 anos, né? Esse maio. Ele tem algo que os outros treinadores não têm. Ele ganhou um Campeonato Gaúcho. É pouco ganhar um Campeonato Gaúcho no Inter. Bom, é pouco, mas há quase 10 anos ninguém ganhava. Ele conseguiu vencer. O ano passado ele pegou uma terra arrasada, ele tirou o Inter de um buraco, que era Z4 para vaga na Libertadores, e conseguiu ser campeão gaúcho. Isto vai dar ao Roger, nesse momento de crise, que parece que está tudo errado, porque de fato tem algo muito estranho acontecendo, não é normal tomar tanto gol assim em 3 partidas. Isso vai dar ao Roger um crédito para ele mesmo conseguir reconstruir um castelo que parece que está ruindo. Ele tem esse mérito, os outros não tinham. Mas se ele tivesse acertando, eu sinceramente, assim, a opção do Rogel eu não boto na comanda dele. Mas ele tem erros. De quem, então? Mas ele tem erros. Não, responsabilidade é a direção que contratou. A direção dele, um jogador que não tem condição clínica. Entendeu? E aí, se não joga ele, joga o Cleiton Sampaio. Fica uma situação assim. Taticamente, o Maurício falou do Thiago Maia, o Romero entrou e não jogou nada. Verdade, o Romero entrou e não jogou nada. Mas então, para que tu contrata o Romero para ser o substituto do Alan Patrick? E aí, quando não tá jogando o Alan Patrick, joga o Diego Mas Rosa, é que eu não quero... A discussão sobre o jogo de hoje, para mim, ela é extremamente reduzida.